Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, estamos começando aqui mais um Confra em Ação. O Roger chegando, temos um Santista aqui já na parte de baixo do vídeo, o Soveral também, corintianíssimo. Hoje estou sentindo um pouco a falta aqui de Osmar Garrafa e Chico Lang. Os dois estão envolvidos numa comemoração do Gazeta Esportiva, 33 anos de programa, não é fácil ficar tanto tempo no ar, hein, gente, na TV aberta. 33 anos, não é brincadeira. Então eles estão tomando uma por mim aqui embaixo no prédio, que eu estou no prédio da Casper Libero, aguardando a entrada do Beto Cardoso, que é o nosso patrão, sempre falando em oferecimento do Starbucks, o nosso querido purificador de ar, que extermina vírus, bactérias, Covid-19, fungos, carrapatos, acho que ainda não, mas já já o Beto inventa alguma coisa para tirar carrapato e pulga também. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem aí, Soveral? Tudo bem, Roger? Tudo bem, prazer em estar aqui com vocês, Roger, querido irmão santista das baixadas aí, do time do Pelé. Vamos falar do time do Pelé, do Roger. Vamos falar do time do Sócrates. Abraço, Silvestre. Abraço a todos. Falar bem do Santos é sempre bom. E ainda mais nesse momento que o Santos tem um jogo importante amanhã, né? E volta o Marcos Leonardo, enfim. Temos bastante esperança. E hoje eu acho que o Brasil todo também está acompanhando aí, curiosamente, o jogo do Vasco, né? Para saber o que é que vai acontecer com o Corinthians, aí, que se bobear vai entrar na zona do rebaixamento. Como diria o professor Luxemburgo, pô, fechou a zona da confusão, né? Zona da confusão. Eu frequento muito zona mista, né? Que eu acho melhor que sala de coletiva. Porque na zona mista, pelo menos, tem o quebra-queixo, né? O termo do jornalismo. É todo mundo duelando ali por uma perguntinha. Corpo a corpo. Se bem que hoje está tudo tão quadradinho, organizado, gente. Vamos falar um pouco disso também, porque teve coletiva do Abel Ferreira mais uma vez, né? Aquele duelo dele com a imprensa. Da qual eu faço parte. Capítulo 427, versículo 3. 50 cartões. O Abel é o inimigo público número 1 da arbitragem. Aliás, André Hernan, que é um grande jornalista, trabalhando na Globo há muito tempo, agora virou influenciador digital, está no YouTube, nos streamings da vida aí. Ele vai ser o nosso convidado da próxima segunda-feira. E ontem ele foi citado na coletiva do Abel, pessoal. Eu quero também já aproveitar para mandar um abraço para o Dudu, que está em alguma parte do planeta Terra, hoje comandando a nossa live nos bastidores, porque ele saiu do sul de Minas. E foi, acho que lá para o litoral norte, se eu não me engano. Acho que é isso, né, do litoral norte ou litoral sul do Rio, ou litoral norte de São Paulo, ou na divisa, por ali. Tá melhor que eu. E o Abel, ontem na coletiva de imprensa, foi citado o nome do André Hernan, que deu um furo de reportagem, bem relacionado, que é o meu amigo Hernan. Ele recebeu a informação de que o Abel está sim sendo perseguido pelos árbitros. Quem passou essa informação para ele foi um árbitro FIFA. O Abel é mala mesmo, a gente tem que calar a boca desse cara, ele tá muito folgado, e aí rola uma perseguição. Vamos falar desse assunto, mas eu prefiro esperar o Beto entrar aqui, se é que o Beto vai entrar. O Beto sempre nos afazeres dele também, religiosos, daqui a pouco ele deve pintar por aqui, se Deus quiser. Pessoal, vamos começar falando do Corinthians? Soveral, o Timão vai lá, mete ferro no Atlético, dá aquela reviravolta na vida na Copa do Brasil, no jogo seguinte toma um pau do América, cara. Pois é, se bobear, daqui a pouco vira ultimão, se não tomar cuidado, viu? Precisa ficar esperto aí para não virar ultimão no Campeonato Brasileiro. Agora, brincadeiras à parte, eu percebi o time bem mais assim relaxado do que o usual. Por quê? Porque se o Corinthians tivesse perdido de 2-0 do Atlético Mineiro e ganhado de 2-0 do América Mineiro, vamos convir que a situação estava bem pior, né? Porque o Corinthians fez uma opção, até porque eu acho mesmo, o calendário não ajudou. Você tem um jogo estressante como esse do Atlético Mineiro, onde os jogadores se doaram, como poucas vezes eu vi, assim, uma entrega absoluta, né? E depois terminar no pênalti, você tem uma descarga de adrenalina, de estresse, de tensão, de esforço físico, para 72 horas depois jogar lá em Belo Horizonte, com a América, que é um time que está lá embaixo,
né, sem poder contar com... É óbvio que o Renato Augusto está sendo preservado. Imagina se ele põe o Renato Augusto e o Renato Augusto machuca, como machucou o Paulinho, e não pode jogar contra o Independente Del Valle. É uma tragédia. O Renato Augusto ele é insubstituível no Corinthians. Então, ele mesmo, Renato Augusto, inclusive, jogou praticamente e colaborou para o segundo gol do América, porque foi dar um passe, errou o passe, e dali nasceu o ataque do América, que voltou no gol. Então, assim, eu acho que, é óbvio, não pode pesar. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Quem dorme no começo pode ter problema lá na frente. O Corinthians vai ter muita dificuldade em pensar em Libertadores via Campeonato Brasileiro, que está lá atrás, embora ainda falta bastante, mas não pode acontecer. Mas, no meu entender, sem querer me delongar demais, ficou visível assim, que o Corinthians jogou não só relaxado, como mais preocupado com o jogo de quarta-feira, agora, do que com o jogo em que estava jogando. Essa é a minha opinião, né? Pelo que eu vi e senti. Ok, pessoal? Quero dar as boas-vindas ao Beto Luiz, que acabou de entrar, mas vou passar a bola agora para o Roger, que chegou antes, está na fila, tem prioridade. Quem se movimenta pede a bola, tem a prioridade, e assim a regra, como diria a Miller, a lei da bola. O Roger, aproveitando a metáfora do Luxemburgo, que gosta sempre, né, de usar o termo de tem que estar apontado para cima, essa derrota dá uma brochada? A derrota. O Roger não sabe o que é isso, ele não sabe o que é isso. Olha, eu acho assim, foi uma derrota difícil, né? Eu acho que eles vão ter que assimilar isso. Mas todo time de futebol grande, quando entra na zona de rebaixamento, ou quando fica próximo da zona de rebaixamento, é bastante complicado sair. Eu acredito que psicologicamente o Lucha vai ter que trabalhar bastante o psicológico do time, mas o professor sabe trabalhar o psicológico, entende? Então, acho que ele vai fazer um trabalho. É um excelente profissional. Eu tive a felicidade de vê-lo trabalhando lá no Santos numa época diferente, né? Eu acredito assim, dá para sair? Dá. Até porque senão meu amigo Chico Lang vai sofrer muito. Então, eu não quero que o Chicão tenha um infarto e espero que hoje... Eu também, né? Eu também, pô. Mas, Soveral, você é um corintiano, mas você é um corintiano, assim, tranquilo. Agora, o Chicão, ele passa mal, ele chega aos píncaros da glória quando ele está nervoso com o Corinthians. Mas eu acho que o Chico Lang, ele só dá publicidade ao nervosismo dele. Talvez seja essa a diferença. Eu não sei o que acontece com o Soveral entre quatro paredes, né, Beto Luiz? Boa noite. Entre quatro paredes você não vai nem saber também, viu? Boa noite, Ale. Boa noite, Edu. Boa noite, Roger. Boa noite, Betão, Compras. querido, tudo bom por aí? brother. Fala, Grande Betão. Beto. Ô, Beto, aproveitando o ensejo aí de Corinthians, ontem lá no Allianz Parque, eu tive a oportunidade de entrevistar o Edmundo, que foi homenageado com outros heróis da conquista de 93, quando o Palmeiras saiu da fila em cima justamente do Corinthians. O pessoal estava lá e o Edmundo, à moda antiga, deu uma entrevista para mim, colocou a escuta, entrou ao vivo no Mesa Redonda, compartilhando o fone de ouvido, e falou de Abel, falou do título de 93, e também falou do Luxemburgo. E para o Edmundo, o Luxemburgo foi o melhor técnico que ele trabalhou. Claro que os tempos são outros. O auge do Luxemburgo, como eu já disse em algumas oportunidades para mim, nunca mais vai voltar, mas isso não significa que ele não tenha total capacidade para comandar um time em alto nível. Mas depois de ganhar do Atlético do jeito que foi, heroicamente, dando um nó tático no tal do Cudê, fazendo escolhas incríveis o Luxemburgo. Claro que o resultado ajuda a consagrar o plano dele, né? Agora vai, toma de 2, foi 2-0, né, do América. Como eu disse, dá uma desanimada. Eu, como São Paulino, em relação ao Dorival, desanimei. Eu estava querendo me iludir, de repente voltei para o normal. Vale o mesmo para o corintiano? Palavra de um palmeirense aí do outro lado. Assim, eu ouvi o que o Edu falou, ouvi o que o Roger falou, e a minha impressão é que dá uma desanimada assim. Mesmo tendo atenuantes na situação, né, que pegou um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, que teve uma grande entrega, mas eu acho que sim, eu acho que ali um empate, uma vitória seria ideal, claro, mas um empate mais justificável, mas a derrota, eu acho que impacta sim.
E eu vi uma situação ali também, quando estava 2-0 para o Corinthians, o pênalti perdido, né? Acho que a forma como o pênalti foi perdido, aquele chute para cima. Claro, também todo mundo erra pênalti. Pelé perdeu o pênalti. 2-0 para o América. Né? Pois é, 2-0 para o América, tem razão, desculpa. Olha, eu vou te falar a verdade, até eu já perdi pênalti. Não. Eu nunca vi. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu perdi um, foi escondido, mas eu perdi um. Não. Perder pênalti não tem problema. O problema, porque é do jogo. O problema é o cara sentar na bola, cagar de medo de bater pênalti, ser o capitão, ficar chorando e não se apresentar para bater pênalti. Isso aqui dá vergonha. Perder não, vai lá e bate. A não ser que faça uma papagaiada, né? Uma invenção de moda. Então, Ale, essa história daí, eu acho, né, que a forma como o pênalti foi batido, esse chutão para cima, foi meio que se livrar da bola. O que eu senti ali. Claro que eu posso estar errado, você não está na pele da pessoa, do jogador, para saber o que ele está sentindo na hora, né? Mas a gente olha e a gente tem as nossas impressões. O que eu estou falando aqui é a minha impressão. A impressão que eu tive é que ele queria se livrar. Opa! Hora da merenda? Mexicano. Mas Santos, hora da merenda não é, Roger? Mexicano, cara. Muito Era bom. Tudo a ver, né? Porque é a hora do recreio aqui na faculdade, né? Vocês... Estamos falando, né, de um pênalti cobrado pelo Fábio Santos, né, correto? Que é um exímio cobrador de pênalti. Até outro dia ele estava que nem o Veiga, nunca tinha perdido. Mas olha, Silvio, eu vou dizer uma coisa que eu reparei na hora do jogo. Pode ser uma viagem minha, mas eu reparei que ele colocou a bola num lugar que parecia que eles morriam de futebol de praia. Sabe quando os caras faz com areia assim para pôr a bola em cima? A bola ficou meio alta. Porque o juiz ficou cismando com o lugar da bola e tirou de onde estava. Ele colocou a bola num lugar que parecia em cima de um morrotinho de mato ali. Aí, quando ele foi chutar a bola, ele pegou embaixo da bola. Se a bola tivesse no gramado, vamos supor que fosse um gramado perfeito, com a marca bonitinha ali, eu acho que ele não erraria o pênalti. Ademais, o Fábio Santos já bateu 540 pênaltis e fez 530. É isso. Vamos falar assim. Então, talvez tenha sido até excesso de confiança dele, mas que ele colocou a bola num lugar alto, na grama, eu fiquei com esse visual bem claro. Eu falei, esse cara vai chutar para cima. Eu juro pelo meu pai que eu pensei isso. Falei, essa bola está muito alta. O cara vai pegar e vai subir. Isso, eu acho que isso atrapalha um pouco, sim. Eu acho que atrapalha. E se o Vasco ganhar do Flamengo, e pelo jeito não vai acontecer, eu estou acompanhando aqui, estamos com 22 do primeiro. Quanto está o jogo aí, Beto? 2-0 para o Flamengo. 2-0 para o Flamengo. Eu só quero lembrar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que este programa é gravado. E durante a gravação as coisas estão acontecendo, então a gente não resiste, né? Tem que ter um plantão esportivo, Beto Luiz. 0-0, clássico carioca. 2-0. 2-0. Eu não estava. 2-0 Flamengo. O Flamengo.
Então, ou seja, se o Vasco ganha do Flamengo nesse jogo, ainda tem aí 60 minutos, 70 minutos de futebol. 2-0 acabou o jogo. Se ele ganha, a situação para o Corinthians ficando no 16º lugar, eu acho que é uma situação bastante ruim. Agora, então, potencializa a derrota para o América de ontem. Se o Flamengo ganhar, né, e aí o Corinthians permanece em 15º, aí a situação não fica tão ruim. Mas eu acredito, sim, que isso dá uma baixada no moral. Então somos todos Flamengo, porque não queremos o nosso querido Timão na zona do rebaixamento, enfrentando esse calvário Adoro mais a uma sua vez. sinceridade, Ale. Como você é sincero. Não. É bonito ver um comentarista dizer com amor essa coisa. coisa. Eu estava na queda do Corinthians, que não foi contra o Grêmio, foi contra o Vasco no Pacaembu. É verdade. Vocês vão se lembrar, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2007, talvez. 7. E eu acompanhei o Corinthians em quase todos os jogos da Série B. E foi um dos trabalhos mais lindos da minha vida aqui pela TV Gazeta, chamado de A Saga Corintiana, onde eu acompanhava... Eu lembro, eu assisti tudo. Eu acompanhava o amor do torcedor a cada jogo. Gente que vendia as coisas, pegava carona de caminhão, não sei o que, para ver. Eu lembro o Corinthians bem disso. Locais mais longínquos do país, a Série B leva, né, a gente para lugares. Eu lembro. E foi uma experiência maravilhosa, cultural. Lembro da vaca também. Você ficou enchendo o saco com aquela vaca lá. A vaca estava lá. Vou fazer o quê? O Chico Lang me manda fazer uma reportagem no terreno de Itaquera. Mas se eu fosse presidente do Corinthians, a gente ia dar risada com a vaca, viu? O Andrés ficou todo bravinho com a vaca. Até hoje, ele não me perdoa. Ele não me perdoa, nem ele. Bobagem. Ele não te conhece. Qualquer dia eu pego ele lá e falo, pô, Andrés. Ele ficou muito magoado. Ele e alguns corintianos. Eu fui ameaçado de morte. Eu fui ameaçado de morte. Não por ele. Como é que foi? Não por mensagem que eu recebi. Um motorista da Gazeta, que era da bateria da Gaviões da Fiel, falou para mim: Silvestre, os caras lá, puto com você, se te cruzarem numa quebrada, vão te encher de porrada, vão te matar, porque você ofendeu Itaquera, ofendeu coisa. Eu falei, gente do céu, eu fiz uma matéria mostrando o lado social de Itaquera, as dificuldades, a favela do Córrego Verde, se não me engano, que fica ali embaixo, o que o estádio pode trazer de benefício. Mas o que tem a vaca lá? E aí, um recortezinho da matéria foi uma palhaçadinha. A vaca era para falar, eu vou dar ingresso para a vaca, ela vai ter que mudar, vai pastar em outra freguesia. Aí a vaca vai pastar em outra freguesia, porque aqui vai sair o estádio do Timão, não sei o quê. A vaca era preta e branca, a vaca. Pelo amor de Deus, cara, como tem gente ignorante nesse mundo, Deus, me falta de senso de humor. O Vanderlei está preocupado com a posição do Corinthians, quer acumular gordura para poder lá na frente não sofrer tanto, né? E focar nas Copas. Temos aí no fronte Corinthians e Del Valle fora de casa, tem que ganhar esse jogo fora para depender só dele na última rodada em casa contra o Liverpool genérico. A começar pelo senhor Soveral. Veja, o Corinthians é por isso que eu falei do jogo do América. O jogador do Corinthians, você acha que o jogador do Corinthians vai jogar o jogo do América, depois de passar pelo Atlético, tendo que pegar o Liverpool, vai conseguir jogar com intensidade? Eu acho difícil. Não é porque não possa, porque o Corinthians ainda não é o Palmeiras. O Palmeiras é um relógio, como todo mundo fala. Ele entra em todos os jogos, parece que do mesmo jeito. Não, ele dosa a questão física no jogo. Não, eu digo disso aqui. Ó. Sim, e ele dosa o físico no jogo. É impressionante. O Corinthians teve que se acabar no jogo do Atlético Mineiro. E essa é a verdade. Teve que se acabar. Teve que se arrebentar para não ficar no caminho, porque se ali fica no caminho, é um horror. O Luxemburgo podia ser demitido, ia começar tudo de novo. Ia ser um horror, para não falar outra coisa. Então, eles se acabaram e vão aí nesse jogo do Del Valle, eles também vão jogar com tudo, porque eles sabem que se empatar e golear o genérico, o Liverpool em casa, que é provável que faça, dá para classificar, porque aí vai ter o jogo lá do Del Valle com Argentino Júnior. Argentino Júnior. Você está falando em caso de empate do Corinthians com o Del Valle.
Mas aí ele tem que ganhar de goleada, torcer para o Del Valle perder, se não me engano, e aí depende do saldo. Exatamente. Mas o que acontece? É uma coisa que já depende dos outros, mas dá para... Ainda tá. Se ganhar, perfeito. Agora, o que o Corinthians vai fazer quarta-feira? Muito provavelmente, né? É entrar como tem que entrar. E para isso ele teve que sacrificar o jogo do América, porque não é um time pronto, o Corinthians. O próprio Renato Augusto não está pronto ainda. Eu estava vendo lá no Mesa Redonda domingo, ontem, o próprio Guto Ferreira estava falando que esse negócio do retorno do jogador, ele é um vai e vem. Se você apertar demais, o cara se arrebenta e tem que ficar um tempo fora. Aí você vai com pressa, ele fica fora de novo. Aí você não aproveita o cara, você tem que ir colocando aos poucos. E o Renato Augusto, como eu disse, não tem substituto no time do Corinthians. Se ele sai do time, é muito, muito que o Corinthians perde. Muito mesmo. Então, não tem o que fazer. Vai ter que poupar o Renato e quarta-feira vai com tudo. Se perder quarta-feira no empatar, fica péssimo, fica ruim, né? Principalmente se perder, ficar fora. Então é isso, na minha opinião, é isso que está acontecendo com o Corinthians. Mas eu acho que o Luxemburgo sabe o que está fazendo. Ele é um treinador vivido, ele é cascudo, ele tem o grupo na mão, já deu para perceber isso, ele está arrumando. Eu não demitiria o Luxemburgo de jeito nenhum. Acho que ele está fazendo um trabalho bom. Como eu acho que o São Paulo tem um bom treinador, não fez um mau jogo contra o Grêmio, você estava falando que desanimou. Acho que você não deveria desanimar, porque eu estava vendo o jogo de São Paulo com o Grêmio. O São Paulo teve muita chance de empatar e a bola é uma questão de fazer gol. A bola entrar ou não, mas o jogo do São Paulo foi um jogo bom. O Grêmio lá no estádio deles é muito forte. Desculpa mudar de time, mas estou fazendo um parâmetro com o Corinthians. O único time que está pronto é o Palmeiras, no Brasil inteiro. Nem o Botafogo está pronto. De maneira que eu acho que a hora que o Palmeiras realmente subir para primeiro, vai ser osso para tirar essa liderança deles. A gente vai falar de Palmeiras já. O Soveral não, perdão, o Roger. Corinthians deve ir para cima do Del Valle, não deixar o Del Valle respirar, ou administrar e ver se consegue um contra-ataquezinho, uma vitória, porque o resultado de empate deixa as coisas ainda difíceis para a última rodada. Eu vejo o Corinthians numa situação bastante difícil no seguinte ponto. Time grande, quando está pressionado, não pode ficar escolhendo o campeonato também. E nessa história, vou priorizar as Copas. Aí eu quero ver ele priorizar as Copas e estar na zona de rebaixamento no Brasileiro. Eu acredito que o Luxemburgo é suficientemente maduro para entender que o Corinthians vai ter que jogar os 3 campeonatos e vai ter que fazer resultados sim. É lógico que é melhor empatar do que perder, mas nesse caso desse jogo, o Corinthians precisa da vitória. E o Luxemburgo sabe disso. Eu acho que um trabalho psicológico bem feito com o time, utilizando os jogadores, o departamento médico do Corinthians é um departamento médico bom, acho que dá para recuperar. E a torcida tem que ter paciência. O que tenho visto no futebol brasileiro ultimamente é a diretoria dos clubes vivendo em função do que a torcida quer. Eu quero que saia esse técnico que ele teve uma derrota ou 2 derrotas seguidas. Eu sou torcedor do Santos. Rede social também, viu? Também, mas olha... Tem até gente contratada pelos clubes para ficar só vasculhando... Eu mesmo não sou favorável ao Eduardo, ao técnico do Santos. Mas eu sou contra a substituição. Para mim, se o Santos tivesse ficado com o Carille lá atrás, durante um ano, estaria muito melhor a situação do Santos do que ela ficou depois que trocou 3, 4 técnicos. Então, acho que o Corinthians tem que entrar nesse jogo para ganhar. Qual a estratégia? O Luxemburgo, com certeza, deve ter estudado bem o adversário, porque ele é um estrategista, ele é um cara que enxerga o que está acontecendo no adversário, e o Corinthians tem que ganhar. O que eu discordo um pouco na visão geral é essa história de priorizar campeonato. Eu já vi um monte de time bom aí priorizar campeonato e ficar sem nenhum. Então, acho que tem que jogar, tem que botar o time para jogar, tem que rodar o elenco, e o Corinthians pode sim chegar lá. É lógico, dificuldade todos os clubes têm. O pessoal até fala do Palmeiras. Eu fui assistir um jogo com o Beto do Palmeiras lá no Allianz Parque contra o Grêmio, que o Palmeiras massacrou o Grêmio, mas o Abel, que todo mundo critica, soube rodar o elenco, soube na hora que ele percebeu que o jogo já estava dominado e não tinha um placar amplo ainda, já começar a fazer substituição. E o Luxemburgo, da mesma forma, tem essa sabedoria. E eu acredito muito no trabalho dele. Logicamente, eu não sou um fã do Corinthians,
Mas alvinegro! Ó, eu falo assim, alvinegro é o Santos. O Corinthians no estudo tem 3 cores. O Santos é alvibranco. Mas eu acredito que o Corinthians tem que buscar a vitória, sim, e a torcida tem que parar de pegar no pé de treinador. Deixa o cara trabalhar, ele já mostrou o valor dele, tem competência. Que nem o Dorival Júnior, o pessoal enchendo o saco. Pô, é lógico que os times oscilam, os times não estão prontos. Nós estamos num momento no Brasil em que se contrata jogador, se pega jogador a qualquer preço, e não é por aí. Acho que a torcida tem que ser um pouco mais inteligente, colaborar com o clube, estar presente com o clube, ir nos jogos e torcer. Quando precisar cobra com sabedoria. Eu acredito no Corinthians. Ô Beto, o Roger falou uma coisa que é muito verdade, né? Dentre outras verdades que ele falou. O Palmeiras, Soveral também comentou isso, o Palmeiras consegue dosar o ritmo no jogo. O Abel poupa, não na escalação, e sim durante o jogo, porque o time está um relógio, porque o time corre certo, porque o time está encaixado, né? E ele se dá ao luxo de confiar tanto no time como um todo, que mesmo com o resultado positivo acontecendo, mas ainda não definido, ele consegue tirar um ou outro jogador. Já o Corinthians, como falou o Soveral, suou sangue, rasgou a bunda e o joelho para conseguir classificar, né? Saiu cheio de hematomas, mas classificou na Copa do Brasil. Qual que tem que ser a postura nesse jogo? É se matar também na Libertadores, e seja o que Deus quiser, e depois conserta, passa metiolate e vê como é que cura os caras? Ale. Aqui o papo é sem frescura, não adianta mimimi na hora de cuidar da saúde. O melhor é você ter só craque na linha de frente para o time ser campeão. Olha que recado bacana. Cuide da sua família e das pessoas que você gosta com ar purificado e livre de vírus e também bactérias. Com meu cupom OG15, Osmar Garrafa 15, você adquire o purificador de ar Starbox com desconto. Acesse o site www.o2ledshop.com.br e adquira o seu. E pode ficar tranquilo, porque é garantido, possui laudo de eficiência e você que precisa de um ambiente comprovadamente protegido, eles emitem um certificado de proteção. Tá esperando o quê? Corre lá! Clique no link na descrição e compre agora o seu Starbox. Mas não esqueça de usar o meu cupom, hein? Com desconto OG15, tá certo? Vou comentar em 2 partes. A primeira parte é com relação ao Palmeiras, né? Se você lembrar, na semana passada, quando o Chico estava jogando Palmeiras e o Fortaleza, e nós estamos fazendo o programa ao vivo, e o Fortaleza faz 1-0 no Palmeiras, e o Chico fala, se não fosse aquele pênalti do Rony, que não foi, o Fortaleza estaria jogando. E eu entrei e falei, Chico, eu estava no estádio. Se não fosse aquele pênalti, o Palmeiras, veja, assim, na minha opinião, de novo, ele não ia fazer aquele, ia fazer um outro logo depois, ia fazer outro. Eu cheguei a usar, inclusive, a expressão. O Palmeiras puxou o freio no jogo contra o Fortaleza. Então, concordo 100%. Nessa situação, da forma como o Abel tem jogado, o time realmente puxa o freio no meio do jogo. O Palmeiras poderia ter feito mais do que 3 gols contra o Fortaleza. O Abel achou que estava legal, puxou o freio mesmo com os titulares e substituiu diversos titulares, como substituiu no jogo de ontem, e manteve o Dudu até o final, que para mim foi uma surpresa. Eu estava no campo ontem novamente, eu estava com o Roberto Mohamed, viu, o Roger, ontem lá no estádio? Roberto Magrão, estava com ele no estádio. E olha que legal, enquanto estava o pessoal tirando foto lá, né, do Palmeiras, celebrando o aniversário, né, 30 anos, né, que o Palmeiras saiu da fila contra o Corinthians, né? Vai fazer, né, no dia 12. 30 anos. Eu estava lá em cima, sabe com quem, além do Roberto? Dudu, Ademir e César. Nós, olha que delícia, batendo papo, conversando lá em cima naquele jogo, foi sensacional. Eu trabalhei com o César. Oi? Eu trabalhei com o César, doidão. Então. Aquele jogo lá, em 93, eu estava com meu pai lá, aguentando aquela porrada lá. Eu estava lá também. Aliás, desse jogo. Mas... Conta. Eu?
Você A fez história do alguma... jogo? Não, a sua aventura para ver esse jogo. Não teve que mudar a data de alguma coisa por causa desse jogo, ou eu estou confundindo de amigo? Não, você está falando certíssimo. A gente tinha casa em Campos do Jordão naquela época, né? E teve o primeiro jogo, o Palmeiras perdeu 1-0, gol do Viola, que ele Viola sai fez um mudando ali. porquinho. Eu estava bem na linha do gol, bem na linha onde a bola passa pelo Sérgio e ele entra de cabeça. Exatamente. Não, E foi no de jogo perna. seguinte- Foi de perna, Roberto. Foi de pé. Foi de pé, né? Foi de pé, Foi de foi de pé, cabeça. foi de pé. Eu estava bem ali e no jogo seguinte ia ser no Corpus Christi, né? 12 de junho. E ia ser num sábado. E o pessoal lá de casa ia para Campos do Jordão. Ia meu pai, ia a Ioli, o Marcelo, e eles foram para Campos do Jordão. E eu falei, eu não vou para Campos do Jordão. Eu vou ficar porque eu vou ver o jogo. Perdeu o primeiro, mas o segundo não perde. E, de fato, eu não fui para Campos do Jordão, que é um lugar que eu gostava, ia estar minha família, né? Pessoas que eu gostava. Meu pai, minha mãe, primos, enfim, pessoas que eu gostava. E, de fato, eu não fui para Campos do Jordão. Fiquei eu e a Roberta, minha mulher, ficamos aqui. E chegou no sábado, eu saí de casa tipo meio-dia e pouco. Era meio-dia e pouco, eu falei, estou indo para o estádio. Ela falou, como você vai para o estádio? Nem ingresso você comprou. Falando, não me interessa, eu vou comprar ingresso. Eu vou dar um jeito. Eu vou comprar, eu vou a pé daqui de casa para o estádio. Fui de pé, não era longe, mas eu fui a pé para o estádio e falei, só volto campeão. Eu falei, se o Palmeiras não ganhar, você não me vê nunca mais na vida. Ela falou, falei para ela, falei, só volto campeão. Eu estou indo para o estádio, eu deixei de ir com o pessoal para Campos do Jordão para ser campeão, e eu volto aqui campeão. Ela chegou e falou assim, deixa de besteira. Eu falei, vai ter uma chance. Eu posso até voltar, mas eu volto amanhã, bêbado, encachaçado, com um cachorro pulguento pendurado aqui comigo, para que ele me faça companhia, porque eu vou ficar tão mal se o Palmeiras derrotar, que eu não vou aguentar outra coisa que não seja essa. Então, essa foi a história desse jogo aí, né? Foi só aí, fui pro estádio, foi super bacana. E naquela época eu fiquei na numerada, porque foi o ingresso que eu consegui, e tinha palmeirense e corintiano junto, um do lado do outro, corintiano. E no começo do jogo, o Corinthians fazendo a torcida, fazendo uma baita de uma festa, e nenhum palmeirense enchendo o saco do corintiano. Palmeiras fez gol, eu pulei, nenhum corintiano encheu a minha paciência. Então foi muito legal. O mundo ainda era civilizado. Então foi bacana nesse aspecto. Foi muito bacana. Voltando um pouquinho na história do jogo, então, né? Palmeiras dosava. Sim, dosa bastante. E vamos pensar um pouquinho no jogo do Corinthians, né? O Corinthians tem 4, esse próximo aí. O Corinthians tem 4 pontos. Ele vai jogar contra o Independente Del Valle. Acabou a hora de comer o mexicano. Aula de português. Quem não Aula de português. O professor Wellington, até o ano passado, era o diretor-geral da faculdade. Ele acabou de passar aqui. Agora ele voltou a lecionar. Então vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho. Independente Del Valle. O Corinthians perdeu para o Independente Del Valle aqui, foi 2-1, né? Ele perdeu. O Corinthians tem 4 pontos, Independente Del Valle tem 6, segundo e terceiro lugar. Se o Independente empata, ele vai para a última partida tranquilo. Se ele ganha, ele vai para a última partida mais tranquilo ainda. O Corinthians não tem chance que não seja a vitória. Não tem outra opção que não seja a vitória. Então o Corinthians tem que ganhar. Até porque os 2 da última rodada, me corrijam se eu estiver errado, o Corinthians joga em casa com o Liverpool, vamos supor que empate com o Del Valle, aí o Corinthians vai para precisar ganhar, torcer por um tropeço do Del Valle na última, e saldo de gols em relação ao Del Valle, né? Eu acho que Del Valle e Argentino Júnior podem fazer um joguinho de compadre e os 2 avançarem. Pode, né? Pode. Agora, então, o Corinthians tem que ganhar, né? O Corinthians, ele perdeu o primeiro jogo aqui. O Corinthians vai jogar em Quito. São 2.850 metros de altitude. Imagina jogando contra alguém que está acostumado a jogar ali. O Corinthians fez das tripas coração e conseguiu vencer o Atlético Mineiro, um jogo hiper desgastante.
projeta o que vai ser aquele jogo lá. O Corinthians tinha que ganhar do Atlético Mineiro, ganhou de 2-0, conseguiu passar nos pênaltis, fez as tripas corações. Agora, imagina fazer tudo isso de novo, uma semana depois do que já fez na semana passada, só que contra o cara fora de casa e a 2.800 metros de altitude. Dá para imaginar o que vai ser isso daí? Dá para imaginar? Olha, eu acho muito difícil o Corinthians passar. Mas, se o Corinthians passa, o Corinthians pega uma força gigantesca e aí depois, para segurar, ninguém mais segura. Isso aí é histórico, né? Time grande e o Corinthians, principalmente. O moral vai lá em cima. Vai. Aí o Lucha chega e fala assim, tá vendo? Atlético Mineiro é comigo mesmo. Tá vendo? O Del Valle é comigo mesmo. Eu sou o cara da decisão. Na hora que precisa, eu apareço. E ele vai falar isso lotado de razão, né? Então, é um jogo importantíssimo para o Corinthians. Talvez o jogo mais importante do Corinthians ao longo desse ano seja esse contra o Independente Del Valle, por todo esse contexto, por toda essa situação. Vamos falar um pouco do Palmeiras agora. Palmeiras que passou o carro tranquilamente em cima do Curitiba, que é o lanterna do campeonato. Curitiba a gente não ganha 101 dias num jogo. Foi presa fácil para o Palmeiras, que de novo jogou muito bem. Rony, Arthur, os laterais dando assistência. O Dudu, que de novo não fez gol, mas jogando pra cacete. 100 assistências do século. Ninguém conseguiu isso. Estava vendo uma estatística do meu amigo Tomás Rosolino, que trabalhou aqui na Gazeta também. E o Palmeiras encosta no Botafogo em 2 pontos. Para mim é uma questão de mais 1 ou 2 rodadas o Palmeiras assumir a ponta. E é o franco favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Falaram o que desse Verdão? Quem vai ser páreo para o Palmeiras no Campeonato de Pontos Corridos, Soveral? No momento atual, eu entendo que o Palmeiras é o time mais habilitado e preparado para ganhar o campeonato. Porque o campeonato de pontos corridos, ele exige regularidade, ele exige um equilíbrio de performance, que é o que o Palmeiras apresenta de melhor. É difícil você ver o Palmeiras oscilar. O Corinthians oscila porque é um outro time em outro momento. Né? O Corinthians, a impressão que eu tenho é que, como a gente estava falando há pouco, o Palmeiras vai dosando as forças, de maneira que todo jogo ele joga com suficiente força para ganhar o jogo, seja lá com quem for. Porque ele não tem essa história de se desgastar como o Corinthians teve que se desgastar e vai ter que se desgastar na quarta-feira. O Corinthians vai ter que fazer outro arregaço, desculpa o termo, para poder sobreviver na Libertadores. Só que a 2.800 metros de altitude, né, Edu? É parada dura. E perdeu aqui, em casa. Então, a gente sabe que isso daí é uma componente agravante. Tudo bem, o time recuperou com o Atlético. Eu não considero a derrota para o América uma derrota emblemática, desastrosa, porque não dá para você entrar com disposição, inteirão, e vamos jogar, e vamos fazer o campeonato. Eu não acho que o Corinthians está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Não acho. Eu acho que ele quer os 3 campeonatos, porque ele é um time grande. Time grande não pode abrir mão. Isso o Roger tem razão, não pode abrir mão. Mas o Corinthians não está abrindo mão. Ele esteve sábado incapacitado de fazer um jogo melhor pelas circunstâncias do que aconteceu quarta-feira e do que vai acontecer na outra quarta-feira. É o que o Roberto falou. Betão disse bem. Você tem um jogo de matar o cara na quarta e outro de matar uma semana depois. E no meio tem um jogo com a América. Você vai pegar o jogo com a América e vai dizer, esse é o nosso jogo? Não. O nosso jogo são os 2 jogos da quarta-feira. E se o Corinthians perder na quarta-feira e for eliminado da Libertadores, claro que vai haver um prejuízo muito grande no sentido emocional. Vai ficar um clima ruim.
não para demitir o Luxemburgo. Não acho que ele. O Roger falou com razão. Não pode ficar demitindo o treinador a toda hora. O Corinthians, quando demitiu uns outros, Osmar Loz, Coelho, essas porcarias aí, demorou para demitir até. Eu uma vez falei para o Sanches, para o André Sanches e para o Duílio: demite o Coelho, que ele não é treinador. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Os caras demoraram um mês para demitir o Coelho ainda. Depois que eu falei, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Aonde que o Coelho é treinador? Mas, no caso do Luxemburgo, não é treinador para você mandar embora, como não é para mandar o Dorival. Então, já tem gente questionando o trabalho do Dorival de São Paulo, que perdeu o jogo do Grêmio. É o fim do mundo isso daí. Então, o que acontece? Vamos jogar quarta-feira e ver se o Corinthians volta a ser aquele time que foi contra o Atlético. Eu vou contar um segredinho para vocês. Pra quem me conhece, sabe que aqui é raiz e que nunca falta uma resenha. Mas dessa vez vai ser papo reto, porque eu vou trazer para você uma solução que vai realmente cuidar de quem você mais ama. Tá vendo aqui, ó, esse purificador de ar Starbox? Eu uso na minha casa e eu fico tranquilo com a saúde da minha família. Lá em casa, doenças respiratórias vão mais cedo pro chuveiro a cartão vermelho. Saiba que o Starbox purifica até 99,99% do ar do ambiente. E o Starbox possui até laudo que comprova a eficácia contra coronavírus. Corre lá, clica no link da descrição e compre agora o seu Starbox. Acesse o link o2ledshop.com.br e use o cupom AS15. Só craque usa Starbox. Encarnou o Chico Lang. O Somerão encarnou o Chico Lang, cara. Você está fazendo muito bem a função do Chico Lang. Porque eu perguntei sobre o Palmeiras, cara. E você está falando do Corinthians, sem parar. Não. A gente está falando do Corinthians, mas eu estou falando que o Palmeiras é um time que não sente a variação de jogo. É um time frio, objetivo, clínico. Mas tem um técnico que está há 3 anos ali, o cara é bom. Eu também acho o Abel. A gente estava conversando antes, Silver, sobre aquele negócio do Abel não poder ser destemperado. Eu acho que ele tinha que fazer uma terapia, fazer um coaching, o coaching do coaching. Tinha que arrumar o coaching do coaching. Para ele, né, não é só por causa do Palmeiras, por causa da nossa imprensa, é por causa dele, para ele alçar voos maiores. Você sabe, ele pensar em coisa grande. Não, esse temperamento não vai chegar. Você tá falando esse temperamento na Europa, o cara tá frito. Não sei. Eu vou dar uma opinião muito polêmica, cara. Eu nas entrelinhas eu já faço isso no meu dia a dia, quando eu posso comentar, porque eu sou mais repórter do que comentarista. Aqui eu tenho mais essa liberdade nos meus canais também. Eu acho que existem pessoas que vivem a vida de um jeito. E o Abel, quando começa o jogo, ele fica cego. Ele falou isso. Ninguém vai me mudar, nem vocês, nem o tribunal, nem meu pai, nem minha mãe. Ele falou isso ontem. Então você não estudou no Santo Américo? Coisa nenhuma, porque o Dom Emílio Jordan, você sabe quem é, ele falava assim, controle os instintos, você não é bicho, Mas às vezes somos bichos. Eu tomava várias suspensões por ser um pouco animal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Serginho Chulapa, em 82, o Tele Santana controlou tanto o Serginho louco, artilheiro bandido, que o Serginho parecia uma moça. Ele não conseguiu render. Não precisa ser expulso e dar voador em todo mundo. O Serginho era caneludo. Não, tudo bem, mas eu estou falando de personalidade do cara. Então, por exemplo, o Abel... O que foi? 4-0 para o Flamengo contra o Vasco. Olha lá. O Abel, ele funciona assim, já deu para perceber. Ele funciona assim, ele precisa disso, ele gosta disso. Né? Pode controlar um pouco. Ontem ele controlou. Ele virava para o banco e xingava a cadeira. Então ele vai achando alternativas.
Porque Compra tem um gente boneco que... inflável para ele ficar socando. Tudo bem. Eu, quando terra. jogava tênis, eu levava uma raquete velha para estraçalhar a raquete velha, quando eu ficava Então, tudo nervoso. bem. Você tem que ter calma. Não, eu botava para fora, para mim era melhor. Se no futebol não dá, porque ele, além de tudo, está sendo perseguido, ele exagera mesmo, ele reclama de tudo, não sei o quê. Mas ele também está sendo perseguido. Isso é tão claro. Mas gente. ele está sendo perseguido porque ele foi um cara. E outra coisa, o Abel, isso é verdade, eu ouço sempre os comentários aí da turma na Gazeta, muitas vezes ele é pernóstico. Muitas vezes ele é pernóstico. Muitas vezes ele faz o papel de pseudo-humilde. Eu acho um saco isso. Eu acho subestimar a inteligência alheia, como se nós, aqui no Brasil, porque tem aquela coisa do europeu colonizador. No português tem isso. Tem sim. Eles se acham, os portugueses se acham. Mas aí, Edu... Então ele podia amadurecer, para o bem dele, para o bem do Palmeiras. Mas, Edu, um erro não justifica um outro. A torcida gosta do temperamento dele, a torcida abraçou. É uma coisa. Ele ser perseguido é outra coisa. Mas ele é perseguido porque ele se descontrolou demais no passado. Mas não dá o direito de ser perseguido. Ele está pagando pelos seus nomes. É porque ele não tem paciência, porque ele não tem paciência de aguentar essa arbitragem lixo aqui do Brasil. Ele não tem saco, cara. O Ale fez uma colocação, eu estou aqui escutando essa discussão acalorada, mas a questão da arbitragem no Brasil é um problema muito grave, que se a CBF não começar realmente a querer intervir nisso, não vai ser o Abel, não vai ser o Luxemburgo, não vai ser o Helman, não vai ser nenhum técnico que vai sobreviver. Eu acho que a nossa arbitragem, basta ver alguns lances que o VAR demora 10 minutos para dar o impedimento que não precisava nem chamar o VAR. Então, a padronização da arbitragem, que é um trabalho muito difícil, tem que haver uma intervenção da CBF nesse sentido. Mas é para todos, Roger, é para todos. Mas é diferente quando é um treinador, que tem uma formação, porque no Brasil, infelizmente, nós vivemos um momento em que não se pode dizer nada e não se pode falar nada. O Abel vem de um país onde as pessoas têm o direito de se expressar. O português é um povo duro na forma de falar o português, que é diferente do nosso. Eles têm uma maneira de viver que é do português. Eu estava com as minhas filhas há pouco tempo atrás em Lisboa e elas pediram para o garçom para tirar não sei o que do prato. E ele falou que não dava. Por quê? Porque o prato é assim. Então, eles têm uma maneira de enxergar a vida que é diferente da do brasileiro. Não é que seja certo ou que seja errado. Só são povos que têm maneiras de se manifestar. Mas o Brasil inteiro vai mudar por causa do Abel, né? Não é o Brasil que tem que mudar. Eu acho que tem que haver um pouco de tolerância. Ele está aqui, né? De entendimento. E que existe uma perseguição contra o Abel, existe. Como existiu quando o Sampaoli chegou no Santos, que todo mundo enchia o saco porque o Sampaoli não falava português. Aliás, o espanhol dele era ilegível, era difícil de entender algumas palavras que ele falava na entrevista com o Santos. Bem, meus amigos, estamos aqui no bar Pirajá e de repente eu olho, estou na minha mão esquerda com um aparelho Starbox, aquele que purifica e limpa a área. Bob, explica em rápidas palavras como é que funciona esse aparelho milagroso. Chico, esse aparelho milagroso funciona da seguinte forma. Tem um ventiladorzinho, puxa o ar sujo, tem uma câmera de descontaminação aqui dentro e joga ar limpo para fora. Ele elimina vírus, fungos, bactérias e previne contra a rinite. E o coronavírus, dá pra segurar essa também? Chico, tem laudo da Unicamp que extermina o coronavírus também. Pede lá, CL15 é o número do cupom, Chico Lang 15. E aí você vai ter um Starbox aí na sua casa para limpar a área. Fazer essas coisas. Já vi muito técnico brasileiro chutar microfone. Eu já vi, mas não, o Abel é concurso. O Abel é hora concurso. Assim, todos. O cara tomou 50 cartões, cara. Porra, isso aí não é um dado aleatório. Isso é para se pensar. Eu estou falando para o Abel pensar para ele mesmo. Não é porque eu estou interessado em ter razão. Não é isso. Só que o cara tem que ter maturidade para ocupar um cargo alto, ganhar uma baita de uma grana e alçar voo como seleção brasileira, Champions League. Edu, senão ele vai ficar nisso. Eu vou insistir um pouco, né?
um erro não justifica o outro. Se o Abel é isso, se o Abel é aquilo, não dá o direito de ninguém persegui-lo. E uma baita de uma perseguição foi a expulsão contra o Fortaleza. A baita de uma perseguição, não rolou nada ali. Então, desses, você falou 50 cartões, né? É por aí. Na realidade, são 48. Desses 48, 7 são vermelhos. E, no mínimo, um desses vermelhos, o da semana passada, foi total perseguição. Não dá o direito, insisto, não dá o direito de perseguirem o ser humano. Como não dá o direito de perseguirem o Vini Júnior porque ele reclama contra racismo. O Abel é diferente. É um racismo contra pessoas de outro país. Concordo, Roberto. Tem um problema aqui que técnico brasileiro ficou com muita bronca de quando teve a grande migração europeia daqui para o Brasil, notadamente de portugueses. Eu acho que tem uma coisa importante. Eu estou que nem o Garrafa. Quando o cara cresceu, é diferente. Concordo com o Garrafa. Eu acho que o Abel tinha que ter polidez um pouco. Assim, não precisava ser um lorde, mas tinha que se controlar um pouquinho. Ele não é criança, pô. Edu, o ponto não é esse. O ponto é, o Abel é perseguido ou não? Sim. Eu acho que ele é perseguido da mesma forma como ele também ele está sendo perseguido. Não se deve perseguir, mas as coisas não nascem do nada. Tudo tem um porquê. Eu sou absolutamente, radicalmente contra o nazismo. Desculpa o paralelismo. Mas ele teve uma razão para acontecer. É isso que eu quero dizer. As coisas não acontecem do nada, assim, do além, cai do além, do céu. Tem uma razão de ser. Entendeu? As coisas às vezes a razão é alguém chegar de fora, falar algumas verdades, botar dedo na ferida e incomodar o sistema. Eu não estou dizendo que ele é santo também, tá? Não sei se ele é tão bom assim. Agora, para mim, me incomoda muito mais do que ele chutar microfone, latinha de água e ter chilique na beira do campo. Me incomoda muito mais ele cagar a regra de jogo. E aqui não é corporativismo, juro por Deus, é cagar a regra de jornalismo. Ontem, por exemplo, eu falei para ele, Abel, eu estava analisando hoje você, estava vendo o jogo, estava olhando para você, né? E você hoje virou muito para o banco, você está... Porque você tem um jeito de reagir àquilo que te incomoda, você está tomando muito cartão, acho que você mirou em algum outro ponto de referência para tentar sair do campo de visão do árbitro. Eu estou errado, é isso? Você está tentando, pelo menos, se esquivar no sentido de melhorar, para não tomar tanto cartão? Ele foi um pouco irônico e disse, está vendo, o senhor, me chamou até de senhor, cara, eu estou ficando velho, né? O senhor está mais preocupado com o que eu faço do que com o jogo. O jogo está lá, tem o Luiz Guilherme, tanta coisa bela. Aí eu queria poder, que na coletiva não dá, cara, a gente não consegue conversar com os caras, você tem direito a uma pergunta, acabou. Explicar para ele que muitas vezes, aqui na nossa cultura jornalística, de futebol, inclusive, você sai pautado, não era o caso, mas eu me pautei. Vou ficar focado no Abel. Vou analisar o jogo, vou contar a história do jogo pelo prisma do árbitro, pelo ponto de vista do torcedor. Vou escolher um personagem dentro de campo. Eu não sou obrigado a analisar o jogo taticamente, contar a história do jogo, a substituir. Não. O Abel até falou, eu sei, vocês gostam do circo. É isso mesmo, é pão e circo. Existe todo um ambiente, eu posso escolher o foco que eu quero dar para a minha reportagem. E ele fica muito nessa, não, porque você tem que ver o jogo. Não, eu posso ver do jeito que eu quiser. Né? Inclusive ele falou, eu gosto de você, tal, não sei o quê. Beleza, obrigado, que bom que você gosta de mim, mas ao mesmo tempo criticou, porque talvez não entenda que nós fazemos jornalismo de um jeito diferente. E eu também não estou passando pano para a imprensa. Tem gente que faz errado, tem gente que comete erro, tem gente que é mal intencionada, mas existem jeitos e jeitos de você contar uma história de um jogo de futebol. E o Abel é um personagem espetacular, gostem ou não, ele é um personagem marcante, né? Você pode falar assim, mal comparando, o Maradona era um lixo de ser humano, era um viciado, comunista, sei lá o quê, papapá. Uma puta de um personagem espetacular para você contar uma história, né? O Abel tem um temperamento muito forte, um carisma muito grande, e eu vou querer sempre contar as histórias envolvendo o Abel. Então, desculpa aí, Abel, vou continuar focando em você muitas vezes, cara. Ninguém mandou... Não, mas ele não tomou o celular do rapaz que estava lá na zona mista. Esse erro foi um absurdo. Quer dizer, isso daí, não quero pegar só esse erro. Talvez isso tenha sido a cereja do bolo.
Entendeu? Quando eu falo isso, eu não quero pegar só um momento, é um contexto da obra. Eu vou repetir pela 10ª vez, não é por a mim, não é para eu ter razão. Quem sou eu? Eu não sou ninguém no futebol. Ele é o treinador do Palmeiras, ganha 1,5 milhão por mês, 2 milhões. Mais 3 milhões. Está riquíssimo, é internacional, tem uma carreira pela frente, é jovem, tem 40 anos, já chegou nisso. Só que se ele entender isso, o que o mundo, que é um mundo de tantos pobres e miseráveis passando fome, o que a providência divina deu para ele, em termos de oportunidade e ganho, se ele entender isso, o cara baixa a bola um pouco. Porra, ele falou ontem que doou 5 milhões de renda do livro dele para a instituição de caridade. Nem precisava ter falado. Não precisava nem falar. Para mim, a torcida do Palmeiras ama o cara. A torcida do Palmeiras ama o cara, o time ama o cara, a diretoria ama o cara. Quem não gosta do cara é quem não torce pro Palmeiras. Agora, ele passa no ponto. Beleza, ele passa mesmo. A torcida do Palmeiras ama o Abel porque ele entrega resultado. Se ele estivesse perdendo, ele não ia ser amado. Ele ia ser o mesmo nervosinho, ia sair do clube, ia ser demitido se estivesse perdendo. Só que ele está ganhando. O cara que ganha como ele ganha, ele é muito bom treinador, tem todo um estofo, né, para fazer o número de malabarismos e macaquices que ele quiser fazer. Você lembra que o Tele Santana reclamava de arbitragem, de jornalista? Mas não era assim. Não sei se não era assim. O passado nos engana, porque o tempo passa e aí você volta naquele seu passado ideal. Né? Que a gente confunde um pouco o que era. Agora, o Tele ganhou tudo, disputou, ganhou tudo. Ele ganhou tudo. Ele também era uma puta de uma mala. Agora, na Copa pergunta do até para jogador. Na Copa do Mundo, ele ficava quieto no banco. Eu não vi o Tele Santana levantar na Copa de 82 com o Brasil. Verdade, ficou mais. Talvez se tivesse levantado e dado 2 gritos lá e chutado 3 cadeiras, o Brasil não tivesse perdido para a Itália. Aí depois, mais para frente, ele botou mais volante no time, mudou o esquema dele e foi campeão do mundo pelo São Paulo. O que eu quero te dizer é o seguinte: se Grito ganhasse jogo, a gente punha um lutador, um MMA ali, um cara grandão, fortão, para ficar berrando, né? Que nem o Daronco. O Daronco é um juiz bem mais ou menos. É um puta de um armário, o jogador respeita porque ele é grandão. É um árbitro meia boca. Eu vi árbitros bem pequenininhos, Morgadinho, essas turmas aí, que apitavam muito, muito melhor do que ele e impunham respeito pela categoria, pelo bem fazer a profissão. Mas vocês não acham que... Ele é bom, Abel. Ele não é bom porque ele grita. Ele é bom porque ele entende de futebol. Tudo bem, mas talvez o grito faça parte do show para ele funcionar. Então, eu acho que existem jeitos e jeitos. Tem o jogador ou o treinador que, na malandragem, na sensibilidade, na educação, traz para o lado dele o juiz. A maciota. E tem gente que é na base da porrada mesmo, cria uma inimizade, não sei o quê, mete uma pressão. Acho que existem várias maneiras. Lógico que existem. Várias maneiras. O Abel é assim, o Abel é visceral, gente. E eu, eu fico me colocando aqui, parece que é um pouco de ego, talvez até seja, mas eu também sou. Eu entendo o cara, velho. Porque quando eu vou fazer uma reportagem, não que eu passe por cima das pessoas, mas eu também já chutei cadeira, já chutei copo, já fiquei puto da vida. Mas eu nunca vi você na televisão fazer isso. Eu nunca vi. Nem vou ver. Eu não vou ver você fazer uma reportagem no meio da reportagem. Eu não vou ver. Só um minutinho. Eu acho que o sucesso, ele incomoda muita gente. Se ele estivesse dirigindo um time e fosse um fracassado, ninguém estava nem aí para as atitudes dele, como tem milhares de técnicos no Brasil aí, que fazem coisas até piores do que o que ele faz. O Senna incomodou muita gente quando ele estava na Fórmula 1, porque ele fazia o que ele tinha que fazer. O Prost, quando começou a ganhar, também incomodou. Outros técnicos também já incomodaram. Falou-se aí do Tele Santana, também incomodou. Então, acho que o sucesso causa muita inveja. E eu acho que o que existe mais é o seguinte: se ele não estivesse dirigindo bem o Palmeiras, porque eu já vi clube montar um esquadrão e o técnico não conseguir fazer o time jogar. Renato Gaúcho, quando treinou o Flamengo, Roger. Ele montou um grande time, ele pegou jogadores que até então, até chegar no Palmeiras, não eram nenhuma Brastemp, né, como a gente fala, e transformou o Palmeiras num time constante, que chega e consegue ganhar, onde ele consegue poupar jogador jogando
E ele mostrou para o Brasil que dá para fazer um grande clube aqui no Brasil. Eu não sou palmeirense, eu sou santista roxo, amo meu time, mas eu falo, o Abel é um técnico e faz a diferença sim para o elenco. Tem técnico que pega um baita elenco e Ele não faz compra nada. a briga da coletividade a que ele defende. Mas o Palmeiras... Ele compra a briga do palmeirense, cara. O Abel pegou a McLaren no tempo do Senna, pegou hoje a Red Bull, pegou um time o melhor, mais estruturado, mais bem organizado, com baita... Quando o Abel pegou o mais estruturado e o mais bem organizado era o Flamengo. Isso mesmo. Pegou. Palmeiras em segundo lugar. E mais ainda. E ele teve que encontrar soluções. O Palmeiras não tinha um centroavante, ele inventou um centroavante que deu certo. Ele recuperou o jogo. Mas eu não tô tirando isso mesmo. dele. É isso mesmo. Pega o Rony. Ele é bom. Mas ele pegou um gigantão em alta, isso é verdade. Mas não estragou. Pega o Rony do Luxemburgo só melhorou. E pega o Rony do Abel. Isso não é opinião, isso é estatística. Mas aquele cara lá, o Cebola, não fez um bom trabalho? Todo mundo falou do Cebola. O Cebola arrumou o time, o Cebola fez isso, o Cebola fez aquilo. E aí do Cebola foi para o Abel, que o me fala bem. Também e aí reclamaram porque o Abel começou a jogar na retranca. O time que o Abel pegou é o time que o Luxemburgo tinha. O Abel não tinha ganhado nada antes de ir para o Palmeiras. Era um treinador meio de Grécia, pequeno. Nossa, o ponto aqui é que o Palmeiras era um timaço. O que eu estou dizendo é que o Palmeiras não era um timaço. O Palmeiras era um time mediano, que tinha um campeão paulista que e não 100% na Libertadores. Nem metade o Abel é muito bom treinador. do que o Abel fez. O Abel Nem é muito metade. Bom treinador. E eu estou dando exemplo aqui. O exemplo, claro, posso dar outros, mas façamos a estatística do Rony com o Luxemburgo e façamos a estatística do Rony com o Abel. Em gols e assistências. O Veiga. O que Sucesso incomoda. Sucesso incomoda. Eu não vou nem discutir a questão, eu acho que nem é essa questão, para falar a verdade, que o Soveral está se referindo, porque técnico e taticamente o Abel, e como gestor de grupo, ele... Muito bom. Agora, Silvestre, você acha que o Garrafa implica com o Abel por quê? Porque ele tem inveja do sucesso do Abel, Garrafa? Não acho. Ele pega no pé do Abel, ele fala, Abel, a gente te ama, você é maravilhoso. Eu vejo isso, o Garrafa falar isso. Você o Garrafa é técnico do time da Gazeta, eu sei que não é futebol profissional, mas assim, vai ver o comportamento do Garrafa técnico da Gazeta que ele faz. Mas o Garrafa... Aliás, eu tirei o Celso Cardoso da condição de técnico quando ele trabalhava aqui, porque ele era muito comportado. Eu falei, preciso de um técnico que chacoalha a grade, que dê chute, que dê bico no banco, porque, parece um Lorde aqui comandando. O Garrafa comentarista tem inveja do Abel? Não. Mas ele tem os conceitos dele de vida. Ele critica. O Garrafa é um cara conservador. O Garrafa pega no meu pé pra caramba. Se você não passa do ponto. Ele é um cara que faz assim. O próprio Chico Lang também critica o Abel. Sim. O Chico Lang também. Não é inveja. E tem vários comentaristas de televisão que criticam o Abel, não são só vocês, e existem outras emissoras, e os outros também. Não é inveja do Abel, não é. Eu estou criticando algumas coisas, eu não tenho inveja do Abel, te juro por Deus, eu não tenho. Não, eu acho que é super válida a crítica, inclusive. É uma questão de enxergar o mundo, cada um enxerga de um jeito. Eu prefiro o cara que se comporta mais, acha que esse maluco aí, ele desrespeita muito as regras, não sei o quê. O outro pode achar como eu, não, tem que passar do limite de vez em quando, dar uma bica numa garrafa d'água, mesmo mandar todo mundo pra merda. Cada um enxerga a vida de um jeito. Beto, você que também é um cara bem sensível às análises humanas, vamos encerrando aqui, já passando a régua, e depois vocês podem gravar vídeo pra caramba durante a semana a respeito do Abel Ferreira. Assim, com relação ao Abel, você está falando? Pra gente finalizar. Hoje não vai dar para falar de São Paulo nem de Santos, pessoal. Então, eu acho que ele é perseguido, eu acho que ele se mantém em função dos resultados, eu acho que desde que ele chegou ele foi perseguido, acho que teve uma xenofobia gigantesca contra ele. Digo, por exemplo, do Mano Menezes, né? Porque assim, acho e ficar em cima do muro não é bem o meu estilo. Então, Mano Menezes, uma xenofobia gigantesca. Pronto, tá vendo? Não é são vários. Então, o Abel, ele vence, ele chega aqui
né? Numa situação distante, um país diferente do dele. Também concordo com o Edu que ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro e aos costumes do brasileiro, não resta a menor dúvida. Isso é uma obrigação de quem vai para o outro país, né? Entendo que ele tem que fazer isso. Agora, também entendo que ele foi bastante atrapalhado até onde foi possível no exercer da profissão pelos colegas, e ele é bastante atrapalhado pelos juízes, sim. Agora, ele é um vencedor, né? Ele encontrou um ambiente muito propício no Palmeiras e conseguiu juntar essa parte toda de ser um vencedor com o seu desenvolvimento profissional com os títulos que ele ganhava. Se vocês lembrarem, há 2 anos e meio atrás, quando o Abel chegou, eu criticava um pouco o trabalho do Abel. Eu falava, ele vai ser um ótimo técnico. Ele ainda não é um ótimo técnico, ele é um bom técnico. Eu reclamava muito, por exemplo, da forma como ele jogava contra o São Paulo, que ele jogava com um jogador de referência em cima do Miranda, ele jogava ali com o Luiz Adriano, com referência em cima do Miranda, um baita de um jogador. Eu dizia naqueles jogos, o Palmeiras tem que jogar com gente rápida, porque o Miranda não tem mais velocidade, então deixar o Miranda parado é uma coisa, pôr o Miranda para correr é outra. E eu acho que ele jogava errado contra o São Paulo. Hoje ele joga diferente. Então eu vi também um desenvolvimento muito grande no trabalho do Abel. Eu vi um desenvolvimento muito grande. E eu, no comportamento, não. Ele continua mantendo, quer dizer, não vou nem falar em desenvolvimento, nem em evolução. Ele continua com o temperamento dele ali. Pelo jeito, ele não vai mudar. Ele continua. Talvez não. Eu acho que é um bom ponto de evolução para ele. Agora, eu como palmeirense que sou, agora não é mais isento, né? Eu, como palmeirense que sou, prefiro, sem dúvida, o Abel tomador de cartão vermelho e tomador de cartão amarelo e dando título para o meu time, do que um outro técnico que não fazia o que ele faz. E aí a gente pode citar... Fala. Desculpa. E aí a gente pode citar vários técnicos que passaram pelo Palmeiras com times não piores do que esse daí, não fizeram nada no Palmeiras. Não fizeram nada. Depois eu vou dar uma aulinha para o Abel Ferreira, como chutar uma cadeira sem quebrar o pé. Isso. Tá bom? Quem quiser informações de bastidores, é só consultar o Osmar Garrafa, mas fomos campeões. Quero ver você começar a chutar microfone em reportagem, Silveira. Aí você me convence que você é igual a Abel. Quero ver. Assim, é só a minha opinião, tá? Eu prefiro quem erra por ação do que quem erra por omissão. Ok? É só a minha opinião. Isso é muito legal, olha, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, opinião cada um tem. Eu gosto de gente louca, do bem. Eu gosto dos loucos do bem. E o Abel é do bem, está na cara que ele é do bem. Ele se transforma na hora do jogo. E deve ser respeitado. E nós temos o direito aqui de cada um ter a sua própria opinião, né? O que eu falei é opinião. Agora, né? Esse último final. Agora, quando eu coloco comparação, aí é diferente, aí são fatos. Então, eu falo assim, compara o Rony do Luxemburgo com o Rony do Abel. Aí são fatos. Veja, o Palmeiras ganhou... vamos lá. O São Paulo perdeu de 2-1 para o Grêmio ontem. Legal. O Grêmio jogou melhor. O São Paulo jogou melhor. O resultado mais adequado seria um empate. São opiniões. Sabe, qualquer um pode achar qualquer... Eu posso achar que o Fábio Santos bateu mal o pênalti. Eu acho que ele pode achar. Que eu posso achar. E tem um monte de gente que pode achar que não. Sabe, isso é uma situação. Bateu bem ou bateu mal. Isso é uma opinião. Beleza. Agora, ele chutou para fora. Isso é incontestável. Chutou para fora e pronto. Sim. Não fez o gol. Não fez. Então, quando a gente chama assim, né? Quando eu chamei o Abel numa comparação do Rony com o que o Luxemburgo fazia, aí não, aí são fatos. Quando a gente fala o Abel ganhou tantos títulos, isso são fatos. E são incontestáveis, né? E é muito importante a gente discernir entre opinião e fato. Sabe uma outra coisa que eu gosto? Um pouco dos indisciplinados e rebeldes que quebram o sistema e passam da linha. Eu gosto, gente, desculpa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Do Santos, né? Eu queria falar, eu acho que o Santos perdeu uma grande oportunidade de ganhar do Inter. O segundo tempo do Santos foi tão melhor, mas tão melhor. Era para ter ganhado do Inter. Eu fiquei triste com
com o empate, viu? Achei que ali caía muito bem uma vitória do Santos. O Santos sempre merece vencer, Beto. Amanhã a gente vai jogar lá com o New Old Boys, vamos ganhar, vamos continuar vivo na Sula. E assim, Abel, continue sendo o que você é, esse maluco beleza, trazendo o título para o seu clube, que a obrigação de cada técnico é fazer o melhor para o seu clube e levar resultados fantásticos. Hoje a fase é do Palmeiras, parabéns, Palmeiras. Mas se prepara que está chegando a vez do Santos. E logo, logo a gente está aí. Pô, só faltou o Roger falar, Palmeiras, continue a ser o que você é, continue ganhando, continue fazendo bonito. Parabéns pro Palmeiras Palmeiras. perca, pô. O Santos ganhou tudo durante 10 anos aí, não deu vez para ninguém. E daí? Faz parte. O futebol, como você mesmo falou, é cíclico. O Corinthians também passou uma fase. O São Paulo, eu convivi no Morumbi quando o São Paulo ganhou tudo. Eu era amigo do Nino, que era Mas falar que eu quero que eu continue, que o Palmeiras ganhe, pô. Eu não quero que continue o Palmeiras, eu quero que o Palmeiras perca, pô. O campeão vai ser o Santos, não tem jeito, Soberal. O campeão vai ser o Santos. Mas parabéns para os campeões, parabéns para os vencedores. O Abel é um vencedor e merece os parabéns. Eu estou com o Alê, gosto de gente meio maluca, mas que faz o que sente com o coração. É muito bom. Só precisa amadurecer um pouquinho. Só. Depois ele tem que começar a chutar cadeira, porque chutar só copinho de água perde a graça. Daqui a pouco ele vai entrar de focinheira no gramado, vai entrar com a coleira, assim. Daqui a pouco eles vão pôr as coleiras aqui no ponto, assim, né? Olha a lusofobia, hein? Eu tô numa situação tão confortável, porque graças a Deus a maturidade traz pra gente, assim, algumas coisas importantes. Eu tô com 50 anos, nesse exato momento eu sou fanático pelo meu time, mas eu gosto tanto desse Abel Ferreira, gente. Eu me aproximei tanto do... Você tá indo lá todo dia também, pô? E tem uma questão familiar do meu avô, que morreu há pouco tempo também, que era palmeirense, o pai do mas Silvestre é Portuga, né? Silvestre não é Portuga? Mas é o Leber, é o outro sobrenome do meu avô materno. Então eu tenho uma relação com o Palmeiras, assim, e com o Abel, e com a morte do meu avô, eu fiquei muito sensibilizado. Então, eu estou curtindo. Em primeiro lugar, como jornalista, eu estou podendo presenciar um momento histórico do futebol, porque não deixa de ser. É um dos grandes times da história do futebol. Não joga o futebol da Academia X, do Palmeiras de 90. Não, verdade, pode não ser, mas a gente não pode comparar tanto assim. É um momento histórico, né? O cara está fazendo história e eu estou sendo testemunha ocular de um treinador que já está na história e que pode crescer ainda mais como um grande nome do futebol mundial. Mas voltando ao lance da maturidade, estou torcendo um pouquinho para o Corinthians, coisa que eu nunca fiz. Por quê? Porque a maturidade também me trouxe essa sensibilidade, por causa do Luxemburgo. Eu quero que o Luxemburgo calhe a boca de um monte de gente. O Santos sempre foi um time querido. Tive camisa do Santos quando era pequenininho. Então, gente, como eu já vi tudo do São Paulo que eu poderia ter visto, bem mais do que todos vocês aí... Tava demorando. Nem tanto. Tava demorando. Eu estou numa zona... Você tava indo bem. Você tava indo bem, cara. Eu estou numa zona de conforto. Qualquer coisa que aconteça, eu vou ficar feliz. Aliás, pessoal, o Ale fez eu contar uma coisa minha, assim, particular. Agora eu vou falar, né, aquela do Palmeiras que eu fui pro estádio em 93. Eu vou pedir para o Ale falar uma particular dele agora. Roger, Edu, vocês sabem por que o Ale é São Paulino? Não. Acho que é por causa do São Paulo do Tele Santana, né? Não é não? Não. Como é que você sabe, Beto? Acho que eu já ouvi alguma história dessa daí. Conta a tua versão aí, eu confirmo ou não. O tio Ito, o avô do Ale, palmeirense, meu tio. O pai do Ale, o Alex, meu primo por afinidade, porque é casado com a minha prima Inês, corintiano. Era casado. Era casado. Então, o meu tio queria que ele fosse palmeirense. E o Alex queria que ele fosse corintiano. Para não desagradar o pai e para não desagradar o avô, ele virou São Paulino. É sério? É isso aí? É mais ou menos isso. Eu vi os dois, porque assim, o meu avô era um palestrino fanático, doente, deslocado, né? Arrancada Heróica de 42, ele estava no Pacaembu, foi preso, comemorando o título. Taça Rio de 51, ele foi de trem, assistiu o jogo com o irmão mais velho dele, o tio Hugo. E o meu pai nunca foi um fanático corintiano, mas ele gostava de provocar. E eles quebravam altos paus.
E eu ficava só vendo aquilo lá, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Palmeiras. Aí o meu avô J. Silvestre, que era um São Paulino discreto, J. Silvestre, um dia falou, vou levar você num jogo. Eu ia em jogo do Palmeiras com meu avô. Às vezes ele me levava em outro jogo, mas era normalmente jogo do Palmeiras. Aí o J. Silvestre falou, vou levar você no Morumbi. E foi uma final do Campeonato Paulista de 1980. Gol do Serginho Chulapa, São Paulo 1, Santos, do Roger 0. Aí eu falei, quer saber? Vou torcer para esse time que foi campeão, porque o estádio estava cheio, foi um título, né? E aí eu comecei a torcer para o São Paulo aos 7 anos de idade. Antes eu gostava de futebol como um todo. Eu tinha a camisa do Leão, goleiro da seleção brasileira, eu tinha um pijaminha do Corinthians, eu tinha a camisa do Palmeiras, meu avô me dava o uniforme completo do Palmeiras, eu tinha a camisa do Santos, eu lembro de uma camisa do Santos que eu tinha também, meus jogos de botão, eu pirava em futebol. Mas tem a ver, sim, essa história do Beto, eu só quis acrescentar mais um pitaquinho aí. Tempero. Você vê? Histórias da família. Histórias, olha que coisa bonita. Gente, eu vi a nata, né, que um torcedor poderia ver. Pelo amor de Deus, cara. Anos 80 foram já espetaculares. Anos 90, aí o São Paulo se internacionalizou. Anos 2000, tricampeão brasileiro, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Agora eu tô sofrendo, né? Uma hora tem que sofrer. Ainda bem que eu consegui convencer a minha filha a ser São Paulina. Vocês podem entrar lá no meu Instagram, vocês vão ver ela torcendo, coitada. Eu vi, Ale. Olha o que você fez com a menina. Olha o que você fez com a menina. Ela soluça de ódio, velho. Você fez com a menina. Gente, estouramos o tempo aqui. Eu preciso ir para aula de português. O Wellington vai me bombar de ano. Tá bom, pessoal. Tá bom, valeu. É legal debater. Acho bacana. Quando todo mundo pensa igual, fica chato. Fica mesmo. E as opiniões são todas importantes. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, Ale. Obrigado, Roger. Obrigado, Edu. Confras, até já. Obrigado a todos. Obrigado, sempre Santos. Ó, eu esqueci de chamar o filminho do Starbucks lá no começo, Dudu. Encaixa lá, porque é editado, e põe no final também, vai. Põe no final mais uma vez. Põe no final. E olha que confrasinhação legal. Um palmeirense, um São Paulino, um corintiano e um santista. Olha que equilibrado. É verdade. É verdade. Bem pensado isso. Tchau, gente. Tchau, queridos. Valeu. Vocês aí, ó.